Eu agradeço o convite, um grande prazer poder estar aqui falando desse assunto que é tão relevante para o dia a dia das pessoas, porque, querendo ou não, nós somos impactados pela desonestidade, pela mentira a todo momento, né? E por ser um assunto relevante, ele acaba trazendo a curiosidade das pessoas, as pessoas querem entender mais como funciona e existe aquela velha vontade do ser humano de saber o que o outro está pensando, de saber o que se passa e muito provavelmente de saber, será que estão falando a verdade para mim? Será que estão me manipulando? Então temos aí uma grande vontade de todo indivíduo de conseguir se blindar da mentira. Mas aí eu retorno uma pergunta para você que está assistindo. Será que você gostaria de viver numa situação onde todo mundo é 100% honesto com você o tempo todo? Existem publicações que mostram que isso não é muito interessante. Sério? Imagine só, você chega para conversar com o teu amigo, vai cumprimentar ele, bom dia, tudo bem? Cara, não tá tudo bem não, nossa, minha vida tá terrível. E começa a falar, e você só começa a pensar assim, poxa, ele só podia falar, tá tudo bem, e a gente continuava o bate-papo, né? Não, imagina, bom dia, tá tudo bem? Pô, tava tudo bem até agora, eu detesto você chegou aqui do nada com esse bafo fedorento aqui, então... Pois é. É a verdade absoluta, né? Imagina se a sua vida fosse 100% honesta. Né? Pô, igual aquele filme do Jim Carrey lá, que ele só fala a verdade, no final dá tudo errado. Dá tudo errado. Até ele mentir de novo. É muito interessante porque, por mais que seja algo dolorido você admitir, a mentira ela é uma necessidade social. Ela é uma ferramenta para que a gente possa fazer uma manutenção dos nossos relacionamentos. Né? Para que a gente possa criar conexão com as pessoas, a gente não pode ser puramente honesto. Você precisa estabelecer uma conexão, uma comunicação, muitas vezes não por vontade própria, mas por necessidade. Pô, você tipo não pode chegar... Tipo uma mentira do bem? Na literatura isso é chamado de white lies, né? São as mentiras brancas, inofensivas. É o equivalente a quando a sua namorada, a esposa fala, e aí amor, fiquei muito gorda com esse vestido? Você tem amor à vida, você vai olhar e falar assim, imagina, você está maravilhosa. Imagina, você vai chegar assim, nossa, você está parecendo... Acabou, né? Vai arrancar tua cabeça. Então, nós precisamos ter essa dosagem, né? Então, é muito interessante. Tem uma pesquisadora muito relevante nesse meio, que é a Eve Ekman, que ela diz que a honestidade sem empatia não serve de nada. Ela é apenas arrogância e falta de respeito. Então, a empatia ela acaba sendo aí uma palavra-chave aí nesse contexto da honestidade, desonestidade. Por que é tão relevante a gente trabalhar esse tema aí na sociedade? Você acha que as pessoas, só porque você deu esse exemplo aí, elas gostam de serem enganadas, por exemplo? Fazem perguntas para serem ludibriadas? Isso me lembra uma passagem do George Carlin, né, um finado comediante norte-americano, que ele diz o seguinte... Todo mundo adora a honestidade, até que você seja honesto com elas. Aí você deixa de ser legal e passa a ser um imbecil. Né? Então nesse bate-papo social, existe o bom senso, né? E o tempo todo, enquanto a gente interage, nós estamos fazendo isso. A gente está analisando de alguma forma a resposta, a reação do meu interlocutor, para saber se cabe ou não, ser um pouco menos óbvio, um pouco menos honesto, né, para evitar situações desagradáveis, embaraçosas. Né? Então, a maior parte das interações desonestas que nós fazemos, elas são justamente para isso, para manter um bem-estar na relação e evitar constrangimento. Né? Em geral, os homens eles têm a tendência a ser mais desonestos em relação às suas próprias qualidades e às suas características. Então, em geral, homens têm mais dificuldade em assumir os seus erros, as suas falhas, né? Enquanto as mulheres, elas têm uma tendência maior a serem desonestas para proteger outras pessoas de situações embaraçosas. Então, proteger o amigo, proteger o filho, o marido. Então, existe aí no nosso processo evolutivo toda uma caminhada histórica onde a desonestidade ela foi usada como um mecanismo para prevenir desavenças,
como uma forma, inclusive, de evitar que situações muitas vezes escalem para um desentendimento.